Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e na semana tô aqui com a Amanda Araújo, que é diretora executiva da SRB. Para você que não sabe o que é a SRB, é a Sociedade Rural Brasileira. A Amanda é advogada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui mestrado em Direito pela Universidade de Paris Sorbonne. Falei certo, Amanda? Falou sim. Falou sim. Amanda, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito, muito bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Muito obrigada, Paula. Para mim é uma honra estar falando aí com vocês. Ah, legal. Para mim é bacana porque, enfim, você foi uma indicação do meu querido Olavo, o vulgo bicho Cabatinta, e a gente vai falar aqui um pouco sobre a sociedade rural brasileira, né, cara? A querida rural, né, como a gente conhece. E você que tá aí desse outro lado escutando esse episódio aqui, não perca esse bate-papo porque tá muito legal. Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, estamos aqui de volta. E Amanda, pra gente começar essa resenha aqui, acho que seria legal se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história pra gente. Claro, Paulo. Eu sou cuiabana, mato-grossense. Gente boa pra caramba, né? Vamos falar a verdade. Sem bairrismo aqui, né? Mas todo cuiabano é gente boa pra caramba, fala a verdade. É verdade, é verdade. É o sol. É sol o ano inteiro, então a gente tá sempre feliz, é muito simpático. Mas eu sou cuiabana, meus pais são produtores rurais, a gente tá em gerações já de produtores rurais, os meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, eles têm fazenda, todos são pecuaristas. Eu sempre quis estudar fora, fiz o colégio, tudo em Cuiabá, mas aí com 18 anos eu prestei o vestibular aqui em São Paulo, passei e vim estudar Direito no Mackenzie. O que eu senti muito na universidade durante São Paulo é que eles não sabiam, na verdade, o que era rural, assim, o que é o Mato Grosso, né? A gente tem uma hegemonia sudestina muito forte. Os grandes centros acham que o produtor rural não é, tem aquela imagem totalmente distorcida e eu ouvia muito, eu começava a desmistificar essas histórias. Então, eu achei interessante seguir essa linha de estudar um pouco questões de desenvolvimento agrícola e desenvolvimento rural dentro do direito e das políticas públicas. E então, eu cursei esses 5 anos de direito. O meu último ano, eu me especializei em políticas públicas no Mackenzie. E aí eu prestei o mestrado, me candidatei. Lá não é uma prova, mas você se candidata com seu perfil. E eu acredito que muito por conta das minhas raízes de Mato Grosso foram uma das razões deles me aceitarem lá na Panteão Sorbonne. E eu fui estudar as políticas agrícolas em nível internacional, né? Eu estudei bastante a questão do direito internacional da agricultura,
que são as leis da Organização Mundial do Comércio relacionadas ao comércio agrícola, que hoje nossa agricultura é mundializada, né? Estudei a política agrícola comum, que são as normas que regem a União Europeia dessa questão agrícola, e pasmem, 40% do budget da União Europeia vai para essa política agrícola comum, então realmente é uma coisa muito forte, muito diferente assim do que é Mercosul ou qualquer coisa. E também a parte nacional francesa, que é a que eles têm muito forte da questão dos selos de indicação geográfica, né? Então teve uma parte do meu mestrado que eu estudei bastante essa questão territorial, valorização do pequeno produtor, o que eles chamam de savoir-faire, que é tipo o jeito de fazer os alimentos e a produção, e junto dela colocar valor agregado numa cultura, numa história de um povo, junto com uma região. E depois que eu terminei, eu já tinha feito meu estágio aqui na Sociedade Rural Brasileira, no meu último ano de faculdade. Eu pedi para a Teca, que era recém-presidente, para voltar, porque eu tinha muita vontade, que eu acho assim que a Sociedade Rural para mim é uma escola. Aprendo muito aqui, então eu tinha muito essa vontade de voltar. Eu nunca fui para a França com a ideia de ficar lá, porque eu queria realmente estudar e trazer as ideias de volta para o meu país. E aí, quando eu vim para cá, a Teca me contratou aqui como diretora executiva, e hoje eu cuido de 2 comitês aqui dentro, que é o de sustentabilidade e relações internacionais. Então essa é a minha especialidade aqui dentro da Rural. Você falar isso me dá uma série de insights, assim, né, cara? Porque, bom, enfim, você tá aqui em Cuiabá, sua família é de pecuarista, né? Cara, esse lance, eu tive a oportunidade de ir com a Famato, numa missão pra França, né? Ficamos lá, acho que mais ou menos uns 10 dias, né? E a gente foi lá no Ministério da Agricultura francês, né? Em Paris e tal, e eles contaram a história, né? Da política comum, né? A política agrícola comum da Europa. E tem toda uma carga histórica em cima desse processo, né? Que é a parte da Segunda Guerra e tudo mais, né? Então os caras tinham que garantir a alimentação ali, né? E hoje tem essa questão, né, cara, que grande parte da produção agrícola, me corrija se eu estiver errado, você obviamente tem muito mais embasamento para falar disso, toda essa parte de subsídios e tudo mais, na minha visão, tá, pelo que eu pude perceber lá e a conversa que eu tive com o pessoal, todo esse subsídio, na minha visão, fez com que os caras meio que estagnassem em termos de produtividade e tudo mais, né, até porque se tem uma grana garantida ali do governo, todo ser humano é ser humano, se ele for brasileiro ou se for europeu, né, o cara tá na maciota recebendo a grana dele do governo, ele não tem aquela ânsia de querer aumentar demais as produtividades, enfim, ter uma competitividade. Isso eu vejo como uma questão bem complexa, não sei se eu tô uma visão deturpada em cima disso aí, queria saber um pouco da sua opinião isso aí. Eu acho que a questão dos subsídios na União Europeia em geral é muito uma questão de sobrevivência no mercado internacional, porque os custos de produções lá também são muito mais altos, né? O salário mínimo hoje na França, para você contratar uma pessoa lá com todos os direitos, por exemplo, fica em 2.000 euros. 2.000 euros hoje é 14 mil reais. Então, assim, isso entra dentro do custo de produção. As propriedades lá, o tamanho médio são 7 hectares. Eu tinha uma colega que os pais eram pecuaristas, eles dão nome nas vacas, porque eles não têm esses rebanhos enormes de 1.000 cabeças. Aqui a gente chega a ter pessoas que têm 100.000 cabeças, isso é inimaginável na Europa. Então, eu acho que uma das coisas que eu aprendi lá também, assim, pessoalmente, é que a gente tem que olhar os 2 pontos de vista, assim. Eu acho que do mesmo jeito que eles criticam muito o ambiental no Brasil e a gente não e a gente fica revoltado, assim, e não consegue entender, eu acho que funciona mais ou menos com a relação aos subsídios, porque se eles não recebessem esses subsídios, realmente eles não sobreviveriam à globalização da agricultura. E a agricultura na França, especialmente, ela é muito romantizada, porque é uma questão cultural deles, entende? O que eu acredito? Um sistema alimentar não anula o outro. Isso que eu acredito. Acho que não dá para criticar aí o tamanho a nossa produção industrial enorme, porque é necessário para a segurança alimentar no mundo. Mas também existe um nicho, e no Brasil eu sei que é muito menor por uma questão socioeconômica da nossa população, que compra alimentos orgânicos. A França tem uma legislação mais rigorosa, sim, com pesticidas, o que faz da produção ser mais lenta, consequentemente mais demorada, empregado, praticamente as propriedades não têm, sempre é agricultura familiar. Então,
Eu acredito que os subsídios é esse jeito de sobreviver, assim. Então, quando a gente critica, e eu entendo a crítica porque às vezes distorce o mercado, né? E por isso que tem contenciosos na OMC para discutir isso. Mas eu acho que um nível de subsídio é necessário para manter, porque senão eles acabam, assim, não tem como, assim. Sempre quando eu converso com alguém que tem um pouco desse conhecimento eu faço a provocação, sabe? Porque é um pouco disso, né? Assim, a gente tem que entender os dois lados, né? E foi uma decisão de Estado lá, algumas décadas atrás, né? Que fez chegar hoje no jeito que tá, assim como foi aqui também. Exatamente. Foi uma decisão de Estado, né? E assim, o que a gente observa, essa relação que você falou da política agrícola comum com a guerra, né? Porque foi depois da guerra que eles fizeram isso. É que os países que passaram em guerra, você observa que o Ministério da Agricultura lá chamam-se Ministério da Agricultura e da Alimentação. Quando no Brasil se chama Ministério da Agricultura e da Pecuária e do Abastecimento. Ou seja, a pauta alimentação, fica no Ministério da Saúde. Quando você vê nos países que vieram lá, que passaram por a Segunda Guerra e tiveram crises alimentares devido à insuficiência alimentar ali, a pauta da alimentação fica junto com a agricultura. Então, eles têm políticas públicas agroalimentares, não políticas agrícolas necessariamente. Sim. Então, eu acho muito interessante essa relação também. Legal. E até quando você vai estudar o agribusiness, né? Você pega Estados Unidos, né? Commodity System Approach, né? Você pega o CSA, aí você vai pra França, análise de filière, né? Quer dizer, cadeias agroalimentares, já se chama desse jeito, né? Então tem esse apego, assim, que eu acho que é interessante também entender um pouco desse ponto de vista. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E voltando aqui, né, para aquela questão que você comentou, como eu falei, você comentou aí que você é de família de pecuarista, né? E você comentou também no áudio que a gente conversou antes, que você decidiu atuar no agro, até como você contou na sua história aí, né? E, cara, você foi pra França, foi fazer um mestrado na França, como eu falei, né? Lá é a meca dos ambientalistas, né, cara? Aqueles hora que lá você tropicou, você encontrou um. Não que seja ruim, tá? Mas é assim, né? Você sabe, né? Você estudou Direito Aplicado às Cadeias Agropecuárias, tá certo? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, um pouco das suas impressões sobre como o francês, né? Porque você comentou aí do brasileiro. Como o brasileiro sudestino olha uma mato-grossense que vai lá estudar, né? Qual que é a sua impressão como brasileira indo pra França, enxergando o agro brasileiro, o francês enxergando o agro brasileiro, sabe? É óbvio que durante a faculdade, assim, as aulas de mestrado eram de 12 pessoas, então a gente tinha discussões que sempre me perguntavam, me questionavam, mas os meus professores me deram muita liberdade de apresentar o Brasil, assim. Então, dentro daquele mundinho acadêmico e tudo mais, eu tive a possibilidade de apresentar o que é um plano ABC, uma integração lavoura, pecuária e floresta, agricultura tropical, o que é o Código Florestal Brasileiro, coisas que eles desconheciam, né? Porque você olha, só tem imagem ruim, a queimada da Amazônia. É óbvio que essa questão do Emmanuel Macron é de oportunismo político. E é de oportunismo político no nível interno e internacional. Porque o Macron, ele foi eleito na França num sentimento anti-Marine Le Pen, que é a candidata de extrema-direita lá, que
pela primeira vez na história, a direita tinha ido para o segundo turno. Então ele não é um cara super popular, assim. E essa parte ambiental toca muito o francês. Então eu acho que ele pegou essa agenda para virar um líder mundial dessas questões por uma questão de política interna dos jogos ali, e internacionalmente ele coloca isso como barreiras comerciais, né? Hoje, as questões ambientais são barreiras comerciais. Então, quando ele também faz isso, essas críticas, enfim, e não baseadas nas ciências, muitas vezes eles usam um princípio da precaução para justificar e não a ciência em si, é por questão comercial, totalmente, assim. E eu até falo bastante aqui na Rural, e é uma linha que eu acredito que o governo vai seguir mais para frente, que o Brasil tem um caráter muito reativo. Vão lá, jogam pedra na gente, a gente tenta se defender. Mas se a gente olhar para nós, o que a gente faz, a gente era para estar cobrando, sabe? Exatamente, cara. Exatamente. Como assim? A gente tem que ter o caráter mais ativo do que reativo, né? Porque o Brasil tá ali toda hora tendo que responder, e a Amazônia queimando. Gente, qual lugar do mundo o proprietário tem que conservar 80% da sua propriedade, sabe? Sem receber nada. Sim. Então, o que eu acho que eles têm, sim, essa visão, mas é muito uma questão de desconhecimento. E eu acho, sim, que o Brasil tem que trabalhar com esse diálogo. Não negacionista, eu sei, porque a gente tem problema de legalidade, desmatamento ilegal. A gente tem que combater o desmatamento ilegal. Nós temos o Código Florestal mais rígido do mundo. E isso é comprovado, assim, não é discurso. As propriedades rurais na França, eu acho que é 5% só que conservam, assim, dentro da área conservada. 5%, é quase praticamente nada. E as piores áreas, né? E as piores áreas. Isso que eu ia falar. As áreas geralmente protegidas, parques, etc., ficam em locais que não são agricultáveis. Então, a gente tem a força para cobrar. Então, quando eu apresentei isso ali para os meus amigos, foi super interessante, porque eles ficavam surpresos. Nossa, é isso? Tipo, isso existe? Mostrei foto da produção do meu avô até no Pantanal, que é o boi totalmente integrado numa vida selvagem, assim, e convivendo com animais e tudo mais, e floresta. Então, acredito que tenha sido muito rico nesse aspecto. E que existe um grande desconhecimento, realmente, do que é Brasil. Até inclusive, recentemente eu trouxe uma outra pessoa aqui, né, que a gente conversou muito sobre ESG, né, quer dizer, quando você vai no mercado internacional, as barreiras comerciais que existem já tá no topo, né, cara? Ninguém pode impor mais barreiras comerciais pro Brasil, por exemplo. Então, uma que é totalmente sem... Como é que eu vou dizer isso? Não tem nenhuma variável objetiva, é ambiental, né? Quer dizer, o ambiental... Eu falo que abre uma margem de manobra muito grande essa questão ambiental. Exatamente. Porque a ciência, você pode interpretá-la de várias maneiras, assim como você... Então, é muito complicado. E tem essa questão de agora, nos acordos internacionais, eles colocarem o princípio da precaução. Aí ferrou, né? Se a pessoa não... Se o país não quiser, não vai rolar, entendeu? Exatamente. Então, é muito complexo. Exato. Mas, bom... Acho que foi legal, né? A gente entender um pouquinho também desse universo, né? Que às vezes a gente não conhece, o ouvinte, a pessoa que tá escutando a gente aqui agora, ele tá caminhando, ele tá correndo, né? Ele tá andando de carro e é legal ele saber um pouquinho mais sobre isso, né? Mas como eu falei, e você comentou também, você é diretora executiva da Rural, né? Eu acho que mais do que isso, acho que seria bacana se você pudesse também contar pra gente o que é a sociedade rural também, sabe? E também o que você, como diretora executiva, tem aí como responsabilidade, né? Acho que seria legal se você pudesse contar um pouco pra gente, porque a gente sabe que existe, mas tem muita gente que não sabe que existe e qual que é a atuação aí. É bem legal que eu tô trazendo vários mato-grossenses agora pra Rural, porque a Rural é ainda um pouquinho paulistana, assim, então a gente tá trazendo o pessoal de agora todos os cantos do Brasil com a Teca, gente do Pará, todos os lugares. Bom, a Rural, ela é uma entidade de classe que representa os produtores rurais em diversos lugares, bancos, governo, que mais? Instituições
instituições internacionais. Então, o que a gente faz é influir em políticas públicas. E o termo que as pessoas usam é advocacy, né? Eu sou lobista. Eu ajudo, por exemplo, vai ter uma PL a ser discutida. A sociedade rural brasileira, ela tem essa cadeira dentro das discussões do governo para opinar. Então, ela traz a voz do produtor rural para essas novas regulações, ou então exigir coisas do governo, por exemplo, questões até sanitárias de gado, febre aftosa. A Rural estava ativa nessa parte do plano de erradicação da febre aftosa, está ainda até. A gente também participa do Instituto Pensar Agro, que é a parte técnica da Frente Parlamentar Agropecuária. Então é bem bacana, assim, porque eu acho que quem é associado da Rural consegue mostrar o Brasil tem muitas peculiaridades, né? Então, acho assim, a pessoa que tá ali em Brasília, ela sabe o que tá acontecendo lá em Jauru, que é onde minha mãe tem fazenda, não sabe. Então, é muito importante que aquele produtor que tá ali fale, olha, a gente tem tal demanda, isso que a gente precisava, qual que é a sua opinião do plano safra, de todas as coisas. Então, a Rural é a voz do produtor rural dentro de instituições internacionais. A Rural já foi para a OIE, a gente está trabalhando com papers, posicionamentos para a ONU, e a gente consegue ser ouvido, então isso é muito bacana. E dentro do governo federal também, que a gente ajuda aí nesses diálogos. Então, eu faço essa parte de estar ouvindo aqui os produtores, pessoas excelentes, os diretores, conselheiros daqui, eles são de altíssimo nível, assim, pessoal muito inteligente, quem sabe tudo. Então, eu tenho aprendido muito. Então, quando eu vou fazer esses posicionamentos, eu escuto todas essas pessoas, a gente trabalha junto em equipe e leva para o governo. E aí, eu fiquei com essa área de relações internacionais e sustentabilidade. Então, a gente discute os eventos internacionais. Agora vai ter a COP26 para tratar da Conferência do Clima, né, do Acordo de Paris. Aí a Rural vai lá e escreve, manda para o ministro. Então, é assim que funciona. No Brasil, a gente tem uma visão muito, muito deturpada, né? Quando a gente fala que fulano de tal é lobista, né? E quando, na verdade, isso faz parte, né, do jogo. Todo mundo tem aquela entidade de classe que vai expor, né, as suas opiniões através, obviamente, de artigos científicos, né, quando for necessário. Então, é um pouco também quebrar essa barreira, né, cara, da gente parar de pensar que isso é uma coisa ruim, né? Não é ruim, né, cara? Faz parte do jogo, né? De jeito nenhum. Você não fica reclamando do juiz no meio do jogo de futebol, né, cara? Tipo... faz parte do jogo. Eu acho que é muito importante ter a voz da sociedade civil dentro das decisões do governo. É essencial. Sim, sem dúvida. Eu acho que só uma lei só funciona se ela tem efetividade, se ela funciona na prática. Então, às vezes não adianta, sei lá, uma política educacional em São Paulo, ela não vai ser igual no interior de Mato Grosso, no Pantanal, que chove 6 meses do ano e as crianças não conseguem chegar na escola, sabe? Exato. Então, é muito importante esse diálogo de quem está aí no interior do Brasil levar para Brasília e falar, olha, é assim que acontece, então esse tipo de lei não vai colar ali, porque... Sim. Então é mais ou menos isso que a Rural faz, é levar a voz do produtor, de quem tá lá no dentro da porteira. Cara, é muito difícil, na verdade, você pegar e juntar essa salada mista, né, cara, que é o Brasil. Quer dizer, você tá falando de pecuarista, a gente fala assim, pecuária de corte no Brasil. Mas você vai no Rio Grande do Sul e você vai na Paraíba, cara, são coisas completamente diferentes, né, cara? Como que você coloca tudo isso num balaio só, né? É um baita de um negócio complicado, né? E super complexo de você lidar, né, com essas coisas. Mas eu queria puxar um outro assunto aqui, Amanda, que você falou da Rural, né? E lá no site da Rural tem um negócio que eu achei bacana, que eu quis trazer aqui, que é o seguinte, que é uma associação de produtores rurais que trabalha na representação política em defesa do setor agropecuário para o desenvolvimento do Brasil, né? Eu acho que isso aqui representa muito, né, do que é a Rural, e eu acho que essa representação política que você comentou aí, né? E você hoje coordena os comitês de sustentabilidade e relações internacionais aí da casa,
que a gente tem, obviamente, que olhar com muita atenção, né? Afinal, tudo isso que você comentou aqui até agora só mostra que tem um desafio enorme pra frente. Quer dizer, nós não podemos fechar os olhos e dizer que tá tudo lindo e maravilhoso, porque não tá, né? Não é bem assim que funciona o negócio, mas também a gente tem muita coisa boa pra mostrar e como eu falei, a gente comentou, né? Isso tem sido cada vez mais uma barreira comercial para os nossos produtos no mercado internacional, né? Você comentou um pouco da sua visão como pessoa aí, né? Filho de produtores rurais e tal. Mas como que a Rural, né, tem tratado essa questão da sustentabilidade, né? Pensando que você tá aí como a pessoa que tá na frente da sustentabilidade das relações internacionais, né? Como que a sociedade rural brasileira tem lidado com tem tratado essa questão, né? A gente tenta articular bastante alguns eixos temáticos em relação à sustentabilidade. Uma delas, que a gente acredita que é fundamental, é a implementação do Código Florestal. Com certeza é o ponto, assim, quando tiver pronto isso, assim, a implementação do Código Florestal, a gente tá com o dever de casa feito. Aí é a hora do ataque, sabe? Em nível internacional. Porque é indiscutível que o Código Florestal nosso é o melhor do mundo, assim, não tenho o que falar. O que eles replicam sempre é essa questão, mas não funciona, mas não sei o quê. Então acho assim, primeira agenda do nosso comitê de sustentabilidade é essa parte da implementação do Código Florestal. A gente tem trabalhado também o Protocolo de Nagoya, que é sobre diversidade biológica. Agora o Brasil está na mesa das discussões do Protocolo de Nagoya sobre repartição de recursos. É uma coisa um pouquinho mais complexa, assim, mas é super interessante para a gente proteger nossa biodiversidade, questões de propriedade intelectual. Créditos de carbono a gente tem trabalhado também, está tendo uma PL, então a gente está estudando aí como a gente vai poder contribuir com isso. Mas a Rural, ela tem aqui esses comitês, eles são como comitês técnicos, então a gente vai, discute e forma a nossa ideia nesses posicionamentos e tenta levar para o governo, jornais, enfim, influir nessas políticas públicas. Sim. Tem uma brincadeirinha que eu sempre faço aqui com o crédito de carbono, que parece que crédito de carbono é igual cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Exatamente. Não, é bem difícil, assim, esse ponto. A gente tem uma pessoa aqui na Rural que entende bastante de crédito de carbono, que é o Plínio Ribeiro. E dá, viu? Não é uma coisa assim. Eu acho que tem que ser trabalhado. Eu falo até de uma questão de linguagem mesmo, assim. É muito difícil um produtor rural entender como fazer isso, sabe? Então, mas eu acho que esse mercado nos próximos anos vai se desenvolver sim. Mas eu entendo totalmente que você falou de cabeça de bacalhau mesmo, porque eu também nunca vi. Exato, eu sempre falo, Plínio, é muito difícil. Exato, porque a gente, assim, desde quando eu tava na agronomia, o pessoal falava muito de crédito de carbono, que isso era um negócio do futuro e blá blá blá. E até hoje, cara, até saiu uma pesquisa recente da McKinsey dizendo que, sei lá, não lembro quantos por cento, acho que 90% dos produtores não sabe o que é o crédito de carbono, sabe? Então, tipo, tem um negócio pra gente trabalhar aí até nisso, né? Não só do crédito de carbono, né? Tem uma outra infinidade de coisas que você comentou aí. Mas é que me veio na memória essa informação, né? E de repente a gente não traz uma pessoa aqui pro AgroResenha também pra falar de créditos de carbono, né? Acho que seria muito legal. Bacana, cara. Acho que isso tudo que você comentou tem muito fundamento, né? Quer dizer, a gente tem que fazer a lição de casa, né, Amanda? Tá chato já, né? Pô, os caras batem na gente, a gente vai bater, os caras têm a tréplica e nós não temos a quádrupla, né? Exato. Tá difícil. E assim, quando a gente fala em fazendeiro mesmo, nossa, é uma porcentagem mínima, assim, de ilegalidade. Mas o problema é grileiro, toda essa parte que tá irregular ainda. Então, exato. Acho que é um trabalho, é uma agenda do governo, né? Tem que fazer a implementação do Código Florestal, sim. E tinha que ser prioritária, né? Inclusive, né? Olha, viu? Tem um amigo meu que tá trabalhando com o cara agora. Uhum. É uma agenda da ministra Tereza Cristina, assim. Tem que ser. Eu acho que vai avançar bastante. E justamente pra gente poder parar, né, cara, de ficar respondendo ataque. Porque assim, ó,
eu tenho me surpreendido. Toda quarta-feira eu faço uma live aqui no Agro Resenha, no nosso canal do YouTube. Assim, eu pego uma notícia que saiu na internet e vejo o que os caras estão falando lá e faço as minhas notícias comentadas com base em dados, né? E, cara, só sai notícia ruim, velho. É só notícia ruim, cara. Eu juro por Deus que estão no Trend Topics assim, ó, que tá lá no topo a hora que você pesquisa. Pesquisa agronegócio algum dia aí, à toa, e vê, cara, o tanto de notícia que tem e quantas delas são boas e quantas delas são ruins. Eu tenho me impressionado. E olha que eu trabalho nesse meio aqui já tem um tempinho. E eu tenho me impressionado quando eu vejo a mídia, né, cara? Então já basta, né? A gente tem que parar de... A nossa própria mídia nacional acaba refletindo a imagem do setor. Exatamente. Quando eu acho que é uma questão nacional, assim, sabe? Eu acho que se houvesse essa compreensão cidade e campo, esse diálogo, seria diferente. Eu acredito também. O jeito de falar do agro, sabe? As pessoas, eu acho que não entendem. Nossa, a história das pessoas que estão hoje em Mato Grosso, dos meus avós, dos avós dos meus amigos, gente, foi um papel de defesa da soberania nacional ocupar um território, Sim. Sabe? A parte do desmatamento nos anos 60 era uma questão de sanidade, porque morria muita gente de várias doenças. Exatamente. E foi realmente bandeirantes, sabe? Bandeirantes vivos ainda tem. Sim. Passaram muita dificuldade, sem luz, sem estrada. Até hoje tem uma dificuldade grande, assim, de hospital no interior, boas escolas no interior, índice de analfabetismo. E aí as pessoas da cidade virem falar assim, o paulistano do Jardim, vim criticar ali o fazendeiro do Mato Grosso. Faria Lima. Eu falo, gente, vamos lá, São Paulo não é Brasil, sabe? Exato. Tem uma diferença muito grande. Exatamente. E aí, tá curtindo a resenha com a Amanda, cara? Espero que sim, porque tá sendo um bate-papo muito legal. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. Como você já sabe, o meu amigo de Rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, está apresentando o S10Cast, o podcast que é feito para quem faz acontecer no agro pelo Brasil. E se for dentro de uma S10, melhor ainda, né? Então, se você é apaixonado pelo agro e por carros, ouça o S10Cast e conheça a Chevrolet Fan Store. Na Fan Store você encontrará os mais variados artigos, como bonés, camisetas e acessórios que conectam você ao universo dos carros. Acesse a Fan Store em www.chevroletfanstore.com.br. Lá tem uma linha só para quem é apaixonado pela S10, a picape que há 25 anos ajuda o produtor rural, faça chuva ou faça sol. Vamos lá? Ô, Amanda, indo para um outro rumo aqui, na vez que eu tava conversando com o Olavo, inclusive, né, o Olavo que falou assim, cara, conversa com a Amanda lá que ela tem uma história bacana, e lembrei que o Olavo participou do episódio 158 do Agro Resenha. Ele comentou uma coisa que me deixou bem, assim, pensativo na época, né, falou assim, cara, a sociedade rural, ela sempre foi uma sociedade de liderança, assim, sabe, muitos líderes, né, e assim, eu vejo que instituições como a sociedade, ela precisa de bons líderes, né, quer dizer, você tem uma pessoa que entenda da causa e de fato lidere, né? Pelo exemplo, aquela pauta em específico e tudo mais, assim como você tem feito aí, né? Eu sei que tem uma ala jovem na rural aí, inclusive foi o Olavo que comentou isso comigo. E eu queria ver com você, assim, como que você vê o futuro da liderança do agro, inclusive você sendo uma dessas lideranças jovens do agro, né? Como que você tem visto essa questão e junto aí com a rural também, o que você tem analisado aí? O que eu tenho achado muito bacana é que eu acho que a pandemia reforçou um pouco isso, é que o agro hoje segura a economia do Brasil, né? Uhum. Então, acho que pessoas até da cidade começaram a trabalhar com a parte de mercado financeiro do agronegócio, que é imensa, dessa parte da porteira para frente, sabe? Tem cada vez ficado mais forte isso, e eu acho que isso tem atraído cada vez mais jovens. Eu até conversei esses dias com uma professora minha, que é especialista em direito agrário, ela já é uma senhora, e ela falou que antigamente era até um pouco, tipo, as pessoas tinham vergonha de falar que eram da fazenda e tal. E hoje é uma questão de orgulho, assim. Eu acho que tá mudando bastante e atraindo cada vez mais jovens. E nessa ala jovem nossa, eles tiveram muitos
Assim, é porque agora tá um pouco frustrada os eventos por conta da pandemia, Claro. mas tiveram muitos intercâmbios, assim, de viagens para Argentina, Uruguai, dentro da Rural, essa questão de levar para a universidade, diálogos do agro, trazer aqui na Rural pessoas para conversar com jovens. Teve um evento no ano passado, um pouco antes da pandemia, que trouxeram todos os ex-presidentes da Rural ainda vivos, né? E aí você vê pessoas célebres como o Roberto Rodrigues, o Gustavo Junqueira, que foi secretário da Agricultura aqui de São Paulo. Então a Rural, eu acho que ela tem esse papel, sim, de formar líderes. É que nem eu te falei no comecinho. Para mim, a Rural é uma escola. Eu sei que, assim, eu tô aqui de passagem, eles estão me formando para justamente um dia eu poder ter, assim, o conhecimento suficiente para assumir um dia alguma pasta, alguma agenda nessa área de políticas públicas. E é a minha vontade, assim. Uhum. Então, eu tenho muito essa vontade de trabalhar para um coletivo, e principalmente porque eu me sinto muito, talvez, em dívida com o meu estado, porque eu olho muito essas pessoas que estão do interior, que não tiveram as mesmas condições do que eu, sabe? De estudar, de ir para fora. Dessas crianças, eu sempre passei muito no Pantanal, que a minha família paterna tem fazenda lá. E aí você olha a dificuldade que as crianças têm para chegar na escola. A educação lá não dá para comparar com eu que estudei numa escola particular. Então, é isso que eu tento muito pensar, assim, na questão do desenvolvimento rural, não só agrícola, mas rural também, que é muito importante. Eu acho que um país só vai para frente com educação. Sim. Então, eu acho que dentro dessa minha formação aqui da Rural, não só a parte de sustentabilidade, eu penso na parte de desenvolvimento rural, porque às vezes a visão ocidental, do ambientalismo, ela ignora o fato colonial, sabe? Então, e a sua ligação com o desenvolvimento econômico. Uhum. Então, por isso que eu gosto de estudar essa parte dessas políticas de desenvolvimento rural, porque eu acho que eu tenho uma dívida muito grande, assim, eu tive a sorte, mas e essas pessoas? Elas não têm voz, sabe? Uhum. Esses pequenos produtores que não têm uma estrada decente, um hospital decente. Então, dentro dessa formação de líderes, eu acho que a Rural tem muita, assim, eu tenho olhado, eu tenho ajudado a construção do livro de 100 anos da Rural. Você vê, a Rural começou a falar em conservação do solo em 1949, sabe? Em educação rural, já tinha nos anos 60. Preocupação até com segurança alimentar nos debates aqui dentro. Então, para mim, a Rural é uma super escola, e quem tiver, assim, a oportunidade de querer ser associado aqui, é muito bacana, porque você começa a participar desses comitês, então você começa a escutar as coisas, aprender muita coisa sobre Brasil, mundo, enfim, é isso. Legal, cara, gostei da sua visão, assim, eu acho que eu assim como você, né, minha família é aqui do interior de Mato Grosso, é de Guiratinga, bem na divisa com Goiás ali, né? E a gente vê, né, cara, a diferença, né? Eu também tive a oportunidade de estudar, né? Fui lá pra Piracicaba, estudei na Exalc, tudo mais, né? Então, é legal ter essa visão também de que a gente tem uma certa dívida, né? E eu acho que fazer isso que a gente tá fazendo aqui hoje, passando esse conhecimento, né? Esse podcast aqui, ele chega em vários lugares que a gente nem imagina, sabe? Isso é uma coisa bem legal, cara. Então, muito bacana saber que você tem essa visão aí. E a gente vai trabalhar pra esse negócio aqui chegar onde tem que chegar, né? Isso aí. Legal, cara. Pô, Amanda, eu gostaria muito de te agradecer pelo seu tempo, cara. Eu gostei demais do bate-papo. Acho que, bom, a gente foi da França até Jauru, né, cara? Exatamente. De Paris até Jauru. E gostei demais do bate-papo. Acho que vocês estão fazendo um trabalho bem bacana aí. Pegar essa gurizada aí que tá querendo fazer acontecer, né? Essa ala jovem aí, como você comentou. E também pegar o Zé, né? O Zé também é importante, pô, pra trazer, pra ensinar pra gurizada o que foi feito no passado, né? Eu acho que tudo isso aí é um trabalho árduo, né? Tem muita coisa difícil que vai acontecer ainda, mas bom saber que tem gente boa aí
trabalhando, cara. Então, obrigado por você ter participado aqui do Agro Resenha e parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Obrigada, Paulo. Para mim foi uma grande honra, de verdade. Espero que muitos mato-grossenses escutem isso, escutem meu podcast. E eu tô à disposição aí pra gente trabalhar junto também. Se você quiser vir aqui na Rural, conhecer um dia a nossa sede, eu já deixo o convite aí também para os outros fazendeiros aí que estão nos ouvindo. Eu tenho só uma dificuldade, eu só tenho terra debaixo dos dedos, das unhas. Mas eu comunica com o pessoal do agro, então. Mas eu vou fazer questão de fazer uma visita aí sim quando eu estiver em Mato Grosso. Mas fala aí pra gente, Mato Grosso. Eu estiver em São Paulo, eu estou em Mato Grosso, cara. Né? E como você comentou aí, como que a galera que tá escutando, né, a pessoa que tá escutando esse podcast aqui agora pode acompanhar o seu trabalho? Então, a Rural tem um site, pesquisar no Google Sociedade Rural Brasileira já vai aparecer, e a gente está nas redes sociais também. Então, nesse site a gente costuma alimentar bastante ele com artigos, os posicionamentos, quando a gente solta alguma nota a gente publica, até na mídia como Folha de São Paulo, às vezes os diretores escrevem. A gente também tem uma coluna na Agroanálises, que é uma revista bem legal da FGV. Então, por aí dá para vocês acompanharem o nosso trabalho. Bacana. Então, se você que está escutando agora ficou curioso para entender um pouquinho mais sobre a Sociedade Rural Brasileira, a descrição e tudo isso aí que a Amanda falou vai estar na descrição aqui do episódio, tá ok? Bom, Amanda, agora nós vamos para a parte que também é super importante aqui nesse podcast, que é o nosso quiz. Vamos nessa? Vamos nessa. Quiz!